Olha aí, meu amigo, foram divulgados os dados do emprego no Brasil referente ao mês de março, fechando o primeiro trimestre, portanto, deste ano de 2025, e as notícias estão bastante curiosas. A forma de analisar este ponto, esse dado, é muito engraçada, porque veja aqui, o site O Globo noticia da seguinte forma: desemprego sobe para 7% em março, menor taxa da série histórica para o período. Caramba, parece fazer sentido para você essa manchete? O desemprego subiu para a menor taxa da série histórica, mas dá para entender. Embora o desemprego tenha subido, ainda temos a menor taxa para o mês de março da série histórica. Mais ou menos assim que a coisa deveria ser noticiada. Contudo, isso aqui não chega a ser algo empolgante. Veja aqui que os economistas não estão celebrando esse número, o baixo desemprego no primeiro trimestre. Por quê? Porque a criação de empregos informais e de má qualidade, salários menores, condições piores, foi substancialmente importante para esse número. Ou seja, sim, mais empregos, porém empregos de menor qualidade. Veja aqui que a criação de empregos com carteira assinada caiu praticamente 71% na comparação com março do ano passado, um número bastante decepcionante, sem sombra de dúvidas. E pior do que isso, analisando o período recente, trata-se da quarta alta consecutiva do desemprego no Brasil, um número bastante preocupante que pode indicar, de fato, uma situação de desaquecimento da economia, que talvez seja o que de fato estamos vivendo. Vamos analisar esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, veja só. O desemprego, então, saltou para 7% no mês de março, e embora a renda média da população tenha alcançado o maior patamar desde 2012, a verdade é que nós sabemos que essa questão da renda é bastante problemática porque envolve a inflação, envolve a impressão de dinheiro por parte do governo e, enfim, é um dado bastante crítico nesse sentido. Agora, tratando dos números do desemprego, a coisa realmente se torna um pouco preocupante quando você puxa a análise desse número realmente para um patamar mais distante, uma visão holística desse tema. Veja só que os analistas, ok, já esperavam esse patamar de 7% de desemprego neste mês de março de 2025, porque em fevereiro estava 6,8%, no final do ano passado 6,2%, já tem uma caminhada, portanto, de alta, conforme eu falei, quatro altas consecutivas. Então não chegou a surpreender de maneira geral o mercado. Ainda assim é um número bastante ruim. Veja aqui, por exemplo, né, que o número de desempregados aumentou. E aqui começa aquela pegadinha toda da classificação. Tem o desempregado, tem o desalentado, o negócio é meio estranho. Então, o número dos desempregados, que são aqueles que estão procurando emprego, porque aquele que não trabalha e desistiu de procurar emprego não é considerado desempregado, mas o número dos desempregados aumentou 13% de dezembro até o final de março, ou seja, no intervalo de um trimestre, uma alta aqui de quase 900 mil pessoas, ao mesmo tempo em que a população ocupada no país teve uma redução também na comparação trimestral de 1,3%. E aí eu te pergunto, como que nesse cenário todo você tem um resultado positivo para apresentar? O pessoal realmente faz um esforço grande para conseguir pintar isso de uma forma positiva, dizendo que é a menor taxa da série histórica. Mas olhar dessa forma não é suficiente, a gente tem que olhar realmente para os dados que importam de fato. Então, por que os economistas não estão empolgados com esse resultado?
Porque a informalidade é responsável pela maior parte desse crescimento, ou pelo menos desse resultado não tão negativo assim. Veja que de 102 milhões de brasileiros ocupados no final de março, quase 40 milhões estavam atuando aqui sem nenhum tipo de formalização, 38% do total dos trabalhadores no Brasil. Tudo bem que essa fatia vem caindo, mas ainda assim ela é bastante alta. Ela é consideravelmente elevada e acaba tornando, de maneira geral, o emprego no Brasil precarizado. Há essa possibilidade de ler os dados dessa forma. O pessoal está trabalhando, mas em empregos de qualidade inferior, porque realmente é o que tem disponível por aí. Para além disso, veja que a criação de empregos está caindo também. Então não é apenas as pessoas estão sendo mandadas embora, ou mesmo a questão do trabalho como autônomo, o trabalho informal, que seja, está subindo. Não, veja, a criação de empregos com carteira assinada está despencando no Brasil. De um ano para o outro, estamos falando de 70% de queda. Olha esse patamar, olha esse número. Veja que, tipicamente, há uma correção de um desemprego. É comum que haja no final do ano. Geralmente em dezembro você tem um desemprego que é corrigido logo na sequência e inicia uma estabilidade, um patamar elevado de criação de empregos que não está acontecendo neste mês de março. Olha o quão abaixo isso está do padrão de outros anos. Embora o mês aqui de fevereiro tenha tido uma alta considerável, mas a queda nesse número em relação a março é bastante preocupante. São 71.500 novos postos de trabalho, que tudo bem, é um número ainda positivo. Lembre-se, isso aqui é emprego líquido, vaga líquida, ou seja, tirando o pessoal que foi demitido, somando todas as admissões, diminuindo as demissões, sobram 72 mil vagas, 72 mil postos de trabalho a mais ocupados no mês de março. Só que o mercado estava projetando 210 mil novos postos de trabalho, ou seja, o pior, um resultado pior do que o do ano passado, que foram quase 250 mil postos, mas não tão ruim quanto de fato foi visto no número de março. Realmente um negócio assim preocupante, que é a quarta alta consecutiva do desemprego no Brasil. Então, nesse trimestre, a taxa de desemprego subiu 0,8 ponto percentual. O que isso aqui pode representar na prática? Vários cenários. Vários cenários. Porque eu já havia analisado isso antes em outros dados sobre emprego no Brasil. Geração de vagas de trabalho, CAGED, etc. O que acontece? Quando você tem uma situação do chamado pleno emprego, ou seja, praticamente toda a mão de obra disponível está empregada, a criação de novas vagas de trabalho se torna mais difícil. A mão de obra acaba ficando mais cara, porque a demanda é mais alta do que a oferta, então isso eleva o valor do produto. O produto, no caso, é a mão de obra, o serviço humano. Então isso aí acaba elevando o custo da mão de obra, torna a contratação mais complicada e tem menos gente disponível no mercado. Enfim, você tende a ter na sequência de um desemprego nos níveis mais baixos da série histórica, uma criação de emprego mais lenta, até o ponto de parar e começar a se reverter em um índice de desemprego. É o equilíbrio do mercado acontecendo de fato. Pode ser esse cenário, mas pode ser também uma desaceleração econômica que é muito mais abrangente do que apenas o mercado de mão de obra, o mercado de trabalho. Pode ser uma desaceleração de tal forma generalizada que as empresas já estão tendo impactos em sua produtividade, em suas receitas, na sua geração de caixa e começam a cortar custos a partir daí. Um dos maiores custos das empresas, sem sombra de dúvidas, é a mão de obra, é o trabalho humano e talvez estejamos vendo esse cenário acontecer. Qual é, de fato, a resposta para essa questão? Por que o desemprego está subindo? Por que os números são tão
estranhos. Ainda não assustadores, mas estranhos. Creio que nós vamos ter uma resposta melhor nesse sentido nos próximos meses. Vamos acompanhando o desenrolar dessa história. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.